E aí, gente? Beleza? Gente, eu vou pôr um filtro aqui, tá? Porque não tá fácil pra ninguém não o dia hoje. Oi, 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 quem tá entrando? Gente, então hoje eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Então eu selecionei alguns assuntos que vocês mandaram lá na caixinha que eu deixei hoje nos stories. Mas aí, se for surgindo dúvidas, se vocês quiserem falar sobre algum assunto, pode mandar aqui no chat que eu vou olhando e se der eu vou respondendo, beleza? Então vou dar mais um tempinho pra quem tiver que entrar e a gente começa. Ah, outra coisa, pessoal, não sei se todo mundo viu no jornal, nas notícias, enfim, que aqui em São Paulo, segunda-feira, alagou tudo, foi a maior confusão. E então o meu sinal de internet ainda está oscilando bastante, porque afinal de contas esse é o serviço que a gente tem. Desde segunda tá oscilando muito, então pode ser que realmente a live trave, caia, enfim, se acontecer qualquer coisa assim, pode ser que seja o meu sinal, tá? E aí se tiver muito ruim também, se não tiver fluindo, se vocês não tiverem me ouvindo, me vendo, me avisa que aí eu encerro e a gente faz outro dia, tá? Porque também não dá pra ficar ouvindo picado. Essa é a terceira live da semana. Me conta aqui quem assistiu às 3. Quem tava aqui na segunda-feira, quem tava ontem lá no IFOP e aí quem tá aqui hoje também, que eu quero saber quem que é guerreiro de live que tá aqui comigo a semana toda. Ontem, gente, foi muito legal o mini treinamento lá no IFOP. A gente já tinha feito uma outra vez no final do ano passado. E é muito legal porque tem uma parte gravada, que é uma aulona mesmo, são princípios gerais de rotulagem. E depois tem quase uma hora também, quase uma live igual aqui do Instagram de perguntas e respostas. Tinham mais de 75 perguntas lá para responder. Infelizmente a gente não tinha muito tempo, a gente teve que responder meio geralzão assim. Mas foi muito legal, gostei muito da participação de vocês. Sei que tem gente que veio de lá pra cá também, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo que tem aqui no perfil já. Então vamos lá, gente. Primeiro tema. Eu peguei assim temas que tem perguntas mais frequentes para falar sobre o tema em si, tá? Não vou responder uma pergunta específica sobre esse tema, a não ser que apareça aqui no chat, mas vou falar meio geral sobre o tema. Denominações como artesanal, caseiro, gourmet e afins, denominações de qualidade. É um assunto polêmico, tá? Porque assim, teoricamente não pode, tá? Teoricamente, na verdade, só pode se tiver previsto no regulamento técnico específico do produto. Então, por exemplo, manteiga. Manteiga é um produto que tem um regulamento técnico específico, então tem uma legislação do MAPA que define padrões de identidade e qualidade para manteiga. Então define o que é manteiga, quais ingredientes precisa obrigatoriamente ter, quais ingredientes são opcionais, quais aditivos pode usar, qual as características microbiológicas, físico-químicas, sensoriais, enfim, que um produto precisa ter para ser chamado, classificado de manteiga. E lá no regulamento técnico de manteiga, eles dão a opção de você chamar a sua manteiga de extra ou de primeira qualidade. Só que para você fazer isso, você também precisa seguir mais uma série de critérios que eles dão lá. Então não é qualquer manteiga que é extra ou de primeira qualidade, mas se a sua manteiga se encaixa ali naqueles padrões, você pode usar essa denominação de qualidade. Então esse é um exemplo de denominação de qualidade que está prevista em regulamento técnico. Caseiro. Gente, a gente está falando aqui de indústrias de alimentos. Então, assim, por mais que seja uma indústria muito pequena, por mais que a produção
seja pequena, que não tenha toda uma estrutura que a gente pensa quando a gente pensa nas grandes indústrias do ramo de alimentos, é uma indústria. Precisa ter alvará da vigilância sanitária, precisa de tudo isso igual qualquer outra indústria. Então, como que você vai chamar de caseiro uma coisa que é feita na indústria? Se eu estiver fazendo aqui na minha casa, na minha cozinha, e vendendo sob encomenda em forma de marmita, ainda vai lá. Não sei se precisa de alvará da vigilância, tá? Pra falar bem a verdade. Eu acho que se você quiser crescer e fazer isso profissionalmente, precisa. Mas vai que eu tô fazendo um bico aqui e vendendo marmita na hora do almoço. Posso chamar de caseiro? Posso, porque aí eu tô na minha casa, é realmente caseiro. Eu cozinhei ali no meu fogão com as minhas panelas na minha casa e vendi. Agora, qualquer coisa diferente disso, como que vai ser chamado de caseiro? E quem tava aqui e viu, ou na live, ou quem viu o vídeo que tem lá no feed, falando sobre água de coco, esses termos foram proibidos. Então não é nem mais questão de interpretação, em nenhum lugar fala que não pode. Não pode, lá na legislação está falando que não pode. O mesmo vale para artesanal, gente. O que é artesanal? Por que você acha que seu produto é artesanal? Ele não está sendo feito em uma indústria? Ele não está sendo feito através de máquinas e pessoas próprias? O que é artesanal? Então é muito difícil usar isso. No caso do... o meu posicionamento sempre foi o seguinte. A legislação é positiva, isso é um fato. Então, o que está escrito lá é regra. Se não está escrito lá, é proibido. Então, muitas vezes alguém vem me questionar de alguma coisa que eu tô falando que não pode, e fala assim, onde está escrito que não pode? E aí eu devolvo a pergunta, onde está escrito que pode? Porque se tá escrito que pode, pode. Se não tá escrito, não pode. E aí, como gourmet e vegano e afins não são termos previstos em nenhum regulamento, em nenhuma legislação, eu sempre assumi pra mim que não podia, porque não tem definição. Aí eu questionei a Anvisa sobre esses dois casos. Na verdade, o gourmet foi um aluno do Vida de Rotulagem, uma aluna, a Paula, que questionou, e eu questionei sobre vegano. E o posicionamento da Anvisa foi exatamente o mesmo nos dois casos, que é o seguinte: pode usar desde que não induza o consumidor ao erro. E aí fica aquela questão que eu sempre faço: o que é induzir o consumidor ao erro? Não tem uma definição. Eu recebi aqui nos directs uma foto de um leite condensado da mesma marca, que é exatamente igual, e um é gourmet e o outro não. A única diferença é que um usa leite integral e o outro usa leite semi-desnatado. Tanto que um é gourmet e o outro é semi-desnatado. Será que isso não induzir o consumidor ao erro? Porque afinal de contas é só um leite condensado. Qual que é a diferença desse leite condensado para outros que usam leite integral também? E aí, induziu o consumidor ao erro? Não induziu o consumidor ao erro? Qual é a definição de gourmet? A mesma coisa com vegano. Pra mim, vegano é toda uma filosofia. Então, para a empresa poder falar que um produto é vegano, ela não pode ter nada de produto de origem animal na empresa, tem que ser uma filosofia da empresa e tudo mais. Pra mim, se você faz hambúrguer de carne e alguma coisa de ervilha que você chama de hambúrguer, isso não pode ser vegano, porque a mesma empresa mata animais. Então, como que é vegano? Sabe? Eu acho super complicado usar esses termos. Eu sei que tá na moda, eu sei que um monte de gente usa, mas quando eu tô fazendo trabalho, eu sempre pontuo isso pro meu cliente, se é uma questão pra ele, se é uma coisa que ele quer usar. Eu sempre pontuo isso e eu sempre tento achar outras formas de valorizar o produto que não seja assim. Porque eu acho que a chance de dar errado, a chance de você induzir o consumidor ao erro é muito grande. Então, eu prefiro não usar. Eu só uso essas denominações se elas são previstas em regulamento técnico. Aí beleza, aí usa mesmo. Mas, se não,
eu prefiro não usar. É até uma coisa que eu respondi hoje para uma aluna nova do Vida de Rotulagem, que me questionou alguma coisa sobre glúten lá, e aí ela falou assim, mas todo mundo usa sem glúten. Não pode? Eu falei, não pode. Não contém glúten, a legislação é muito clara. E ela, mas todo mundo usa, até grandes marcas. Eu falei, sim, eu sei, mas não é porque grandes marcas usam que tá certo. Você tem a informação, você tem a legislação, você tem a informação de como tem que fazer. O que você vai fazer com essa informação, aí é de cada um. Então, se você tem a informação que pode usar desde que não induza o consumidor ao erro, e você quer arriscar, porque você acha que você não vai induzir, porque tá claro do que se trata, arrisca. De novo, o que cada um vai fazer com a informação é de cada um. Oi, gente, tô vendo que tem bastante gente entrando ainda. Deixa eu ver se já mandaram alguma pergunta aqui sobre o tema. A Priscila mandou, hambúrguer gourmet, não pode em rótulos do mapa. Priscila, o mapa proibiu isso? Proibiu, porque a Anvisa meio que deixou, tipo assim, desde que não induza o consumidor ao erro, pode ter. E como que não pode? Porque tem grandes marcas aí usando em hambúrguer gourmet, grandes marcas mesmo, tipo líderes de mercado. Como que isso foi aprovado pelo mapa? Você sabe de algum caso? Conta aí pra gente. Mas é isso, gente. Então, eu prefiro não. Mas aí o que cada um vai fazer com essa informação é de cada um. Outra coisa que eu anotei aqui, que apareceu bastante ontem no IFOP, e volta e meia alguém me manda também por DM. Ingredientes compostos e lista de ingredientes no geral. Principalmente ingredientes compostos e aditivos. Vou começar por aditivos, que eu acho que é mais simples de explicar. Então, toda vez que eu falo assim, aditivo sempre no fim da lista. Aí aparece, mas e se for um mix de aditivos? Mas e se o aditivo tiver em maior quantidade do que algum outro ingrediente? Mas e se o aditivo isso? E se o aditivo aquilo? Gente, não compliquem o que não é complicado. Já tem muita coisa pra gente quebrar a cabeça, pra gente pensar, pra gente interpretar, pra gente tentar entender o posicionamento dos órgãos fiscalizadores. Não percam tempo nem energia tentando complicar uma coisa que é simples. Então, regra. Aditivos, sempre antecedidos da função principal. A função principal, gente, que ele está exercendo ali naquele alimento. Porque os aditivos normalmente têm mais de uma função. Então, o mesmo aditivo ele pode ser um edulcorante que está ali dando o sabor doce. Ele pode ser um agente de corpo que está ajudando na estrutura do produto. Ele pode ser um antioxidante, um conservante, ele tem N funções, um umectante, uma fibra. Então, precisa ver qual função o aditivo está exercendo naquele seu produto. Aqui no meu produto, esse aditivo tem função de emulsificante. Então, você vai colocar lá, emulsificante. E aí, depois, ou você vai colocar o nome por extenso do aditivo. Então, por exemplo, sorbato de potássio. Sorbato de potássio normalmente é usado como conservador, né? Então, você vai colocar lá, conservador, sorbato de potássio. Não é conservador 2 pontos, conservador traço, conservador parênteses. É na mesma linha, frase contínua. Conservador sorbato de potássio. Eu não quero escrever sorbato de potássio. Minha lista de ingredientes já está muito grande, está ocupando muito espaço, não quero escrever por extenso. Não tem problema, você pode colocar o número INS desse aditivo. Então, você não vai escrever conservador sorbato de potássio, você vai escrever conservador INS em maiúsculo e o número dele, que eu não faço ideia de qual seja, vamos supor que é 283. Então, você vai escrever conservador INS 283. Isso é permitido também. O que eu sempre falo aqui, ou quando eu estou falando sobre esse assunto? Eu não gosto de usar o número INS. Eu acho que a população em geral já tem um preconceito muito grande com aditivos, apesar de, na maioria dos casos, eles
serem inofensivos e não fazerem diferença nenhuma na sua vida. Mas a maioria gosta de chamar de bruxaria, de química, ai, minha avó não sabe o que é, eu fico possuída com esse tipo de coisa, mas é a cultura da população. Então, se eles não gostam de ler sorbato de potássio porque eles não sabem o que é, imagina essa mesma pessoa lendo INS 283. Acho que não vai ser legal, né? Então eu não gosto muito de usar, mas enfim, é permitido, é ok, pode usar. Outra opção é escrever sorbato de potássio e aí depois, entre parênteses, colocar INS 283. Lembrando, se alguém chegou agora, pegou o assunto pelo meio do caminho, INS 283 não é o número INS do sorbato de potássio, é só um exemplo. Mas você pode usar também o nome por extenso seguido do número INS. Essa é outra opção. É obrigatório? Não é obrigatório. Você pode fazer uma coisa ou a outra ou as duas juntas. Então, as três formas são permitidas. Qual é a única exceção? Corante tartrazina. O corante tartrazina, ele tem algumas pessoas que têm hipersensibilidade, eu não sei bem se é alergia, enfim. Mas tem algumas pessoas que têm, que não podem consumir esse tipo de corante especificadamente, então tem uma legislação que diz que o corante tartrazina precisa sempre estar por extenso. Então, corante tartrazina sempre por extenso. Se quiser colocar o INS dele, tudo bem, pode pôr também, desde que tenha a parte por extenso. Nesse caso, então, não pode usar só o número INS, justamente porque o consumidor tem que bater o olho ali e saber que tem o corante tartrazina. É a única exceção. De resto, pode fazer daquela forma. E, gente, independente da quantidade de qualquer aditivo que tenha, ele vai estar no final da lista. Então, primeiro vem todos os ingredientes regulares e depois os aditivos. Não importa se a hora que você for ver a composição, o aditivo seja ali o segundo maior presente. Ele sempre vai estar no final, tá bom? Inclusive, gente, o que acontece muito? Os polióis estão na moda. Todo mundo ama usar poliol porque alguém disse que são edulcorantes naturais, que não fazem mal e que você pode consumir adoidado como se não houvesse amanhã. Primeiro, não é bem assim. Segundo, os polióis são aditivos como outros qualquer. Então, eles são edulcorantes, eles podem ser agente de corpo, enfim. E os polióis também têm algumas funções tecnológicas no alimento. O que são polióis? Os mais conhecidos são xilitol e eritritol. Então, sim, meus bens, xilitol e eritritol são aditivos. Eles não são pozinhos mágicos que fazem você emagrecer. Eles são aditivos. E eles têm que estar no final da lista, antecedidos da função principal deles, assim como todos os outros. Nada difere um poliol, um xilitol, um eritritol de um sorbato de potássio, de uma polidestrose. Nada. São polióis são aditivos, tem que estar no final da lista. E é muito comum ver poliol como se fosse um ingrediente comum. E não é aditivo. Cris, que é aluna do Vida de Rotulagem, perguntou: emulsificante, corante e aroma, qual vem primeiro? Qual você quiser, Cris. Não tem ordem para declarar os aditivos, não. A única coisa que você deve fazer é agrupar eles. Então, vamos supor que você usa 3 emulsificantes e 3 conservadores. Você não vai colocar emulsificante 1, aí conservador 1, emulsificante 2, aí conservador 2. Você vai pôr emulsificantes, tal, tal e tal, vírgula. Conservadores, tal, tal e tal. Pode agrupar eles, seguido da função quando são iguais, né? Mas não tem uma ordem assim de qual declarar primeiro. Lembrando que aromatizantes a gente não precisa definir. Então, a gente não precisa colocar aroma artificial de baunilha, aroma natural de chocolate. Não precisa, pode sempre declarar só como aroma ou aromatizante,
tá? Mesmo se tiver mais de um. JC Nutri Consultoria. Um aromatizante que é composto por vários ingredientes quando apresentar essa lista de ingredientes, porque nos rótulos só vejo escrito aromatizante. Foi o que eu acabei de falar. Aromatizante tem declaração simplificada, tá? Então pode colocar só aromatizante. Agora você tem que ver se nessa lista desse tal aromatizante, esses vários ingredientes são só aromas, porque isso eu achei estranha essa sua pergunta. Se tiver vários aditivos ali dentro, você precisa ver se são todos aromas. Se for sei lá, de repente um mix de aroma que tenha, sei lá, aroma de baunilha, de laranja e de, não sei, limão. No mesmo aroma, na mesma, sei lá, se é pré-mistura, não sei como chama, você pode declarar tudo como aromatizantes, não precisa abrir essa lista. Agora, se tiver outras coisas ali dentro que não sejam só aromas, você vai precisar abrir essa lista. Que aí a gente passa até pro segundo tema, né, que eu ia falar aqui de lista de ingredientes, que são ingredientes compostos. Então, gente, o que são ingredientes compostos? Pode parecer confuso, mas são ingredientes compostos por mais de um ingrediente. Então, vamos supor um bolo, tô vendendo um bolo. O bolo tem farinha de trigo, ovo, leite, achocolatado em pó, açúcar, manteiga, e aí ele tem um recheio que é de doce de leite. Então, eu vou declarar farinha de trigo, o achocolatado em pó é um ingrediente composto. Eu vou declarar farinha de trigo, ovo, leite, tal, tudo normal, porque são ingredientes únicos. O ovo é um ingrediente, o leite é outro ingrediente, a farinha de trigo é outro ingrediente. O achocolatado em pó e o doce de leite são ingredientes compostos. Por quê? Qual é o ingrediente do meu bolo? Achocolatado em pó. Então, tá. Do que é feito esse achocolatado em pó? Cacau, açúcar, vitamina, lecitina de soja, o que tiver lá dentro. Do que é feito esse doce de leite? Leite e açúcar. Então, são ingredientes compostos, são ingredientes do meu produto que são feitos por mais de um ingrediente. Eu preciso declarar isso de forma diferente na tabela, na lista de ingredientes. Então, a gente vai ter duas situações. Foi até bom esse exemplo que eu dei, nem tinha pensado nele direito, mas do achocolatado em pó e do doce de leite. Então, vamos pensar não. Doce de leite é um produto que tem regulamento técnico específico. Então, tem uma legislação do MAPA que define padrões de qualidade e identidade para doce de leite. Tá escrito lá quais ingredientes são essenciais, quais ingredientes são opcionais, quais são as características que tem que ter o produto para você chamar de doce de leite. Muito bem. Nesse caso, quando os ingredientes compostos são definidos em regulamento técnico de identidade e qualidade, tem duas situações. Se ele estiver presente numa quantidade maior do que 25% da composição daquele alimento, então vamos supor que eu estou fazendo um sanduichinho que é bolachinha e doce de leite no meio, um monte de doce de leite. Com certeza ele vai estar presente numa quantidade superior a 25% da receita. Então, nesse caso, quando é definido em regulamento técnico específico e está em quantidade superior a 25%, eu preciso abrir essa lista de ingredientes. Então, eu vou precisar escrever doce de leite e, entre parênteses, leite e açúcar. Se esse doce de leite é o recheio do meu bolo, no caso, e a quantidade dele é inferior a 25% da receita, aí eu não preciso abrir a lista de ingredientes. Eu posso escrever só doce de leite, porque ele é definido em regulamento técnico e tem quantidade menor do que 25% da receita. Então, essas são as duas situações para quando o ingrediente composto tem regulamento técnico específico.
Se é superior a 25%, eu abro a lista de ingredientes dele entre parênteses. Se é inferior a 25%, não precisa abrir, pode declarar com a denominação de venda dele, que está lá no regulamento técnico específico. Beleza? Aí a gente tem outra situação. Produtos que não têm regulamento técnico específico. Ingredientes compostos que não têm regulamento técnico específico. Como é o caso do achocolatado em pó. Não tem regulamento técnico específico para isso. Então, o que a gente faz? A gente abre a lista sempre. Isso é outra coisa que não está em legislação. Isso era uma coisa que eu tinha muita dúvida. Porque lá na RDC 259, que é onde está tudo isso, lá na parte de lista de ingredientes mesmo, eles falam só da condição de ter um regulamento técnico específico. Então, eles vão falar, ingrediente composto, tem regulamento técnico específico, maior do que 25% abre a lista, menor do que 25% não abre a lista. Ponto. E aí, de novo, vou lá mando um questionamento para a Anvisa e falo, olha, estou trabalhando com tal produto, a composição é tal, e tem esse ingrediente composto aqui que não tem regulamento técnico específico. O que eu faço com ele? Eu declaro a denominação de venda dele e abro a lista entre parênteses, ou eu simplesmente declaro os ingredientes desse ingrediente composto como ingredientes do meu produto? Vocês conseguiram entender essa pergunta? Vamos voltar aqui no caso do achocolatado em pó. Então, vamos supor que o meu achocolatado em pó tem cacau, açúcar e lecitina de soja. Eu queria saber se eu podia declarar achocolatado em pó, entre parênteses, cacau, açúcar e lecitina de soja, ou se eu ia ter que declarar cacau em pó, açúcar e lecitina de soja como ingredientes na minha lista. Tipo assim, farinha de trigo, ovo, leite, cacau, açúcar, lecitina de soja. Entenderam? Porque não tem essa definição ali nos ingredientes compostos para quando não tem regulamento técnico. Mas aí a Anvisa me respondeu que sim, eu posso declarar a denominação de venda e abrir a lista de ingredientes depois. Então, só que aí nesse caso eu vou sempre ter que abrir a lista, não importa qual é a porcentagem daquele alimento dentro do meu produto. Então, no caso do achocolatado em pó, eu poderia escrever alimento achocolatado em pó e entre parênteses cacau, açúcar e lecitina de soja. Entenderam? Então, quando tem regulamento técnico específico, maior do que 25% abre a lista, menor do que 25% não precisa. Quando não tem regulamento técnico específico, aí sempre abre a lista entre parênteses logo depois do nome do produto. Rafael falou, que legal suas lives. Obrigada, Rafael. Cris mandou, onde posso encontrar o Códex? Putz, Cris, você já olhou o Códex? Eu tenho desespero toda vez. Eu tenho ele salvo no meu computador, mas eu acho que se você escrever Códex Alimentários no Google, vai aparecer. Se eu não me engano, no site da Anvisa tem um link para ele. Renata perguntou, essa live vai ficar salva? Preciso buscar minha filha no inglês. Renata, vá buscar sua filha, fica tranquila. Vou deixar salva assim. Tecnutri Consultoria Alimentar perguntou, existe um limite mínimo para uso de um aditivo sem ser obrigatório mencionar no rótulo? Jesus, não. Mencione tudo. Gente, volta e meia eu recebo umas perguntas assim de, precisa declarar isso no rótulo? Qualquer coisa que tenha no seu produto final, você precisa pôr no rótulo, gente. Se você omite uma informação ou se você mente, isso é fraude, tá? Isso dá prisão, isso fecha indústrias. É o caso, inclusive, de uma certa empresa aí que eu não vou citar nomes, não vou me comprometer, mas se vocês buscarem lá, empresa fechada em Goiás fraude, vocês vão achar. Por quê? Ela fazia bolinhos dito fit e simplesmente usava açúcar, leite condensado, usava tudo. Era um bolo normal, bem gordo, que eles vendiam como fitness. Eles fraudavam lista de ingredientes, eles fraudavam tabela nutricional. Fecharam?
tá? Então, coloquem tudo, por favor. Não me vem com essa. Precisa pôr? Precisa. Se tá no produto final, precisa pôr. Por que coadjuvantes de tecnologia a gente não declara na lista de ingredientes? Porque coadjuvantes de tecnologia precisam ser totalmente consumidos ou inativados durante o processo. Então, eles não vão estar presentes no produto final, então a gente não declara na lista de ingredientes, mas tudo que vai estar presente ali no final a gente declara. É o mesmo caso de água que evapora também durante o processo, não precisa declarar. O que mais que eu anotei aqui? Nossa, gente, me veio aqui Meu Deus, me veio uma coisa que eu ia falar, eu esqueci no mesmo segundo. Enfim, esqueci. Outra pergunta que apareceu quando. Que foi no mesmo. Foi isso. Que foi nessa. Doida. Que foi nessa mesma vibe aí de. Quanto por cento eu preciso declarar na lista de ingredientes? Na lista de ingredientes, sempre. Sempre me perguntam também, quando eu preciso declarar a quantidade na tabela nutricional e quando eu preciso. Ou quando eu posso declarar como zero ou não contém. Existe lá na RDC 360, que é de informação nutricional, tem essa informação. Então tem ali quais são os valores não significativos de cada item obrigatório da tabela nutricional. Então o que eu lembro? Que valor energético, se for menor ou igual a 4, pode declarar como zero. Pode, tá, gente? É o que a gente tava falando na live de segunda-feira, a diferença entre deve e pode. Se o meu produto tem 3 calorias por porção e eu quiser declarar 3 calorias, eu posso. Agora, se eu quiser declarar 0 calorias, eu também posso. Qual é a diferença? Se eu fizer uma informação nutricional complementar sobre valor energético, sobre calorias, aí eu obrigatoriamente preciso declarar 0, tá? Então, se eu tiver 3 calorias por porção, eu posso fazer a alegação, a informação nutricional complementar de 0 calorias, mas aí eu não posso colocar 3 calorias na minha tabela nutricional. Eu preciso obrigatoriamente colocar 0. Agora, se eu não vou fazer nenhuma informação nutricional complementar, eu posso colocar tanto 3 quanto 0, vai estar certo. Sódio, também lembro que são 5 miligramas. Então, menor ou igual a 5 miligramas pode opcionalmente declarar como 0 na tabela nutricional. É isso. Todos têm uma quantidade, é que eu não lembro, tá? Eu acho que carboidrato é 4 gramas também por porção, mas eu não me lembro agora direitinho. Eu sei que valor energético são 4 calorias e sódio 5 miligramas, mas tem lá tudo definidinho numa tabelinha lá na RDC 360. Boa pergunta. A Aline mandou aqui. E quando o ingrediente composto é um mix de aditivos? Aditivos sempre precisam abrir lista também. Tá, Aline? Foi bom fazer essa pergunta porque eu esqueci de falar isso. Aditivos sempre precisa abrir lista. Então, aditivos você sempre vai declarar de forma separada. Porque provavelmente o mix de aditivos não tem uma denominação de venda. A denominação de venda dele deve ser um nome fantasia, tipo pré-mix aditivo. Então, declara ele de forma separada. Separa o que é emulsificante, o que é conservante, o que é agente de corpo, antioxidante. Separa e declara como se você tivesse adicionado tudo aquilo sem ser num pré-mix. Mas aditivo sempre precisa abrir, não importa a quantidade. Sempre precisa abrir. E sempre no final da lista. Fermento biológico é coadjuvante de tecnologia? Eu acredito que sim, viu, Gabi? Porque ele é todo consumido ali até durante o processo, né? No final do processo não tem mais rastros do fermento biológico ali. Então eu acredito que sim. Por isso que quase nunca, que eu me lembre, sempre que usa fermento biológico nunca tá na lista de ingredientes, é por isso. Kelly mandou, como avaliar, por exemplo, os valores para uma carne moída? Pois pode ser de coxão mole, patinho e assim. Valores do que, Kelly? Não entendi sua pergunta.
Outra pergunta que eu recebi que eu achei importante, interessante. Quando alterar rótulos quando uma legislação é alterada? Então, eu sei que já tem muita gente aí desesperado porque vai mudar a rotulagem nutricional inteira. A gente já fez uma série de lives aqui sobre isso. Tem vídeo no IGTV sobre esse assunto. Então, vai entrar a rotulagem nutricional frontal, vão mudar alguns padrões. Outros padrões que não existiam foram estabelecidos, quantidades mudaram. Então, foi uma reformulação total mesmo. Da informação nutricional, inclusive informação nutricional complementar, tudo isso. Mas isso não foi aprovado ainda. Não sei prever quando vai ser aprovado, gente, não trabalho na Anvisa. Não sei prever se vai ser igual, tá na consulta pública mesmo, se eles vão alterar alguma coisa, não dá pra saber. Pelo menos eu não tenho como saber. Todo mundo achou que fosse ser aprovado no fim do ano passado, na última reunião geral lá da diretoria colegiada, mas porque estava em pauta, e eles acabaram tirando de pauta. E aí aprovaram gorduras trans e a rotulagem nutricional ficou para esse ano. Eu acho que deve aprovar logo, já está super avançado esse processo. Acredito que nas primeiras reuniões da diretoria colegiada desse ano já deve aprovar. Mas, gente, toda legislação tem um prazo. Então, é importante ler esta parte da legislação também, porque a gente está muito acostumado a legislações antigas, que a gente não precisa se adequar, elas meio que são assim faz tempo. Mas as legislações novas, como de alergênicos, de lactose, sempre tem uma definição, sempre tem um prazo. De suplementos também, que é super nova, super recente. Então, só que é assim, tem um prazo de adequação, dependendo de quantas mudanças são, vai de 1 ano até 5 anos, se eu não me engano, de suplementos são 5 anos. Só que é assim, tem que ver em relação ao que você está perguntando. Você está perguntando em relação a embalagens novas que você está fazendo, você está perguntando em relação a embalagens antigas, porque são prazos diferentes. Então, a legislação vai te falar, embalagens que foram elaboradas, feitas antes de tal data, podem ser usadas até acabar o estoque. Produtos fabricados a partir de tal data já tem que estar na legislação nova. E o que é importante? Você não pode mudar parte só da legislação. Então, por exemplo, eu já trabalhei com suplementos depois da legislação nova. E aí eu perguntei para a empresa, eu falei, olha, você já quer fazer igual a legislação nova para já ter isso certo? Ou você quer fazer de forma mais simples, como era antes, porque ainda tá dentro, né, do prazo, e depois mudar tudo? Aí eles falaram, não, vamos fazer do jeito certo e tal. Eu não posso fazer meio certo. Eu não posso pegar alguns pontos da legislação nova e aplicar no rótulo e deixar outros de lado. A partir do momento que você decide seguir a legislação nova, falando assim, antes do tempo, né? Antes do prazo, antes de você ser obrigado a seguir a legislação nova. Mas se você vai fazer um pedido já grande, que talvez vai sobrar muito depois do prazo, se você já quer se adequar, você tem que se adequar inteiro, tá? Não adianta pegar, esse aqui eu já vou me adequar, esse aqui é mais complicado, não quero fazer agora. Não. Ou você faz tudo igual à legislação antiga, ou você faz tudo igual à legislação nova. Tá, gente? É uma coisa que precisa prestar atenção. Kelly mandou, tabela nutricional. Ah, tá. Então, como avaliar os valores de uma tabela nutricional para carne moída? Porque pode ser colchão mole, patinho e acém. Bom, primeiro de tudo, Kelly, carne moída, in natura, refrigerada ou congelada, não precisa de tabela nutricional, tá? A não ser que ela seja tipo um hambúrguer temperado, ou seja uma carne moída pronta, ou você esteja chamando... Não, você não tá, porque você falou. Eu ia brincar com você falar. Ou você esteja chamando de carne moída uma coisa que é de ervilha e soja, e não chame de carne moída.
Mas a princípio não precisa de tabela nutricional. Agora, se você quiser fazer tabela nutricional, você vai ter que fazer uma para cada carne moída. Uma para patinho, uma para colchão mole, uma para acém. Porque muda. Uma tem mais gordura, a outra tem menos. Muda. A composição nutricional dela muda. Então você tem que fazer uma tabela para cada um. Inclusive, você tem que definir qual carne tá dentro daquela embalagem. Você não pode chamar só de carne moída. Eu tenho que saber qual carne eu tô comprando. Aromatizante também tem regulamento técnico, então se aplica a regra... Não, acabei de responder. Aromatizante é um aditivo, aditivo não se aplica a regra de 25%, senão né, ninguém usa mais do que 25% de aroma. Não, aditivo sempre abre a lista. Não, gente, não. Infoalimentos, você confundiu tudo. Você falou, aromatizantes também tem regulamento técnico, então se aplica a regra dos 25%, certo? Por isso nunca aparecem abertos nos rótulos. Não, eles nunca aparecem abertos nos rótulos porque eles têm declaração simplificada e você sempre pode chamar só de aroma ou aromatizantes. Não precisa abrir. Mas aditivos sempre precisa abrir. Então é igual eu dei o exemplo, se for um mix de aditivos que tem aroma ali no meio, você vai ter que abrir. Tem essa, não é por causa dos 25%. Rafael falou, na lista de ingredientes não possui leite, mas pode conter leite e o limite é maior do que 100 devido aos maquinários. Na lista de ingredientes, declara que contém lactose? João Márcio ali já chegou com o pé na porta. Aroma é aditivo, não é ingrediente. A regra é para ingrediente compostos. Pega essa dica. Rafael, não sei se eu entendi direito. Você está me dizendo que o seu produto não tem leite na composição dele, mas ele sofre uma contaminação cruzada com leite e você sabe que o limite de lactose nesse produto é maior do que 100 miligramas por 100 gramas do produto final. É isso que você está me falando? Porque não é 100 miligramas de leite, é de lactose especificadamente no produto final. Eu acho difícil essa contaminação cruzada dar tanta lactose assim. Mas vamos supor que você tem um produto que não tem leite, que sofre contaminação cruzada, e aí você faz análise e vê que tem mais do que 100 miligramas por 100 gramas do seu produto final de lactose, né? Mais do que 100 miligramas de lactose por 100 gramas do seu produto final, sim, você vai declarar, pode conter alérgicos, pode conter leite e depois contém lactose. Lembrando, pegando esse gancho, que nesse caso, se você tem um produto que não tem leite, mas que sofre contaminação cruzada com leite, mas que a quantidade de lactose dele é menor do que 100 miligramas por 100 gramas do produto final, você não vai falar não contém lactose, tá? Você vai declarar alérgicos pode conter leite e só. Você não vai fazer referência nenhuma à lactose. Então é isso, Rafael, acabei de te responder. E, gente, para finalizar aqui, que já tá dando nossa hora, eu queria falar sobre transgênicos. Eu tenho recebido muita pergunta sobre transgênicos de todos os lados. Não sei exatamente por quê, mas pode ser porque agora não existe mais a regrinha do 1%, né? Só que assim, gente, a rotulagem de transgênicos não é uma coisa simples, não é só, tem soja transgênica, eu vou colocar ali o triângulo. Não é assim que funciona. Tem uma série de critérios que precisa cumprir. Se for soja, tem que falar, tem algumas coisas específicas para soja. A gente tem que falar na lista de ingredientes qual foi o gene doador que causou a transgenia. A gente tem que pôr o triângulo no painel principal. Então tem uma série de critérios, tem uma série de regrinhas que a gente precisa cumprir.
As legislações que falam sobre transgênicos são o decreto... Eu anotei, porque não dá pra lembrar tudo. O decreto 4.680, Gente, eu tô com informação nutricional. INI, gente. Instrução normativa. Eu tava com informação nutricional na cabeça. A instrução normativa interministerial, então não é só a instrução normativa, é interministerial, porque são de vários ministérios juntos. Então a INI 1 e a Lei 2.658. Essas 3 legislações tratam sobre a rotulagem de transgênicos e transgênicos em geral. As 3 são importantes porque nas 3 tem critérios que a gente precisa cumprir. E são vários, então não dá pra eu falar numa live. Eu vou fazer um vídeo sobre rotulagem de transgênicos pra vocês, mas já aviso também que lá no Vida de Rotulagem tem uma aula sobre transgênicos, tem vídeo sobre transgênicos no treinamento. Pausou, já voltei. Tá bem completo, então quem tem interesse em estudar mesmo, vai pra Vida de Rotulagem, que lá tem, mas eu vou fazer um vídeo para pôr aqui no IGTV falando sobre rotulagem de transgênicos. O que é importante saber, além dessas 3 legislações que tratam do assunto? Não existe mais a regra do 1%, tá, gente? Desde o ano passado já, se eu não me engano, ou até de 2018. Mas não existe mais essa regra do 1% de transgênicos. Qualquer quantidade de transgênico, qualquer quantidade de ingredientes transgênicos ou derivados de ingredientes transgênicos precisa fazer a rotulagem normal e completa, tá bom? Isso não foi alterado ainda nas legislações, o que é um perigo, mas isso já foi oficializado pelo Ministério da Agricultura, pela ministra nova lá. Então, já é regra, já tá valendo. Repete as legislações. Decreto 4.680, INI número 1 e Lei 2.658. Essa lei vai falar só sobre o triângulo, então todos os critérios dos triângulos. A instrução normativa vai dar mais critérios, mais regras, e o decreto fala de uma forma mais geral. Ah, boa, JC Nutri Consultoria já tinha mandado aqui, falou que fez pra salvar no print. Maravilhoso. Deixa eu sair bem no print. Porque vocês tiram uns prints meus, gente, que ninguém merece, né? Só a Cris da Nutriver Consultoria, ela sempre tira uns prints bons. Mas, gente, é isso, então. Essa foi a nossa live. Qualquer dúvida, podem mandar lá na caixinha, vou tentar responder ainda. E vou fazer esse vídeo sobre o transgênico, tem bastante gente pedindo, vou fazer, tá? Provavelmente semana que vem. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que tava aqui. Lembrando que a gente abriu hoje de surpresa inscrições para o Vida de Rotulagem, fica aberto só até 10 horas, então vocês têm menos de 2 horas quem ainda quiser entrar nessa turma. Só hoje a gente abriu, foi de surpresa, a gente só avisou quem tava já inscrito no workshop, quem tava nos grupos de WhatsApp, mas tá aberto e vocês têm menos de 2 horas se ainda quiser entrar nessa turma que já está maravilhosa, todo mundo mandando dúvida, compartilhando rótulo, já estão todos lá na comunidade do Facebook, na comunidade exclusiva dos alunos. E é isso, gente. Boa quinta-feira pra vocês, boa noite. Beijinho. Vou deixar salva aqui essa live, tá bom?